você não medita, é muito provável que você conheça alguém que já medita. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre a prática da meditação e como que a gente pode estar inserindo tanto a meditação quanto o mindfulness na nossa vida. Se você é novo por aqui, eu me chamo Paula Roveda, eu sou professora e mentora em desenvolvimento humano e falo sobre saúde mental, bem-estar, entre outros temas relacionados aqui e nas outras redes. Então, se você ainda não me acompanha aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, não esquece. E também você pode estar me acompanhando os bastidores da minha vida pelo Instagram, no @paularoveda_. Muito bem, hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto. Gente, eu realmente sou apaixonada por esse assunto. É um assunto assim que eu gosto muito e que eu espero muito que auxilie vocês, que vocês consigam colocar essa prática na vida de vocês, que é sobre a meditação e sobre o mindfulness. Hoje a gente vai estar falando mais sobre isso e aprofundando dentro desse assunto, que é um tema, que é uma prática, uma ferramenta que tem o poder assim de te auxiliar profundamente a ter uma vida muito melhor. Tanto para a tua inteligência emocional, saúde mental, bem-estar, redução do estresse, entre diversos outros benefícios que eu vou estar aqui citando para você ao longo do nosso episódio. No nosso último episódio, a gente conversou sobre inteligência emocional, sobre como que você pode estar desenvolvendo a inteligência emocional, e eu falei já um pouco sobre a meditação e o mindfulness. Então hoje a gente vai aprofundar ainda mais para que você de fato entenda como funciona essa prática e como que você pode estar inserindo ela na tua vida. Hoje, tanto a meditação como o mindfulness têm ganhado muita popularidade aqui no Ocidente, já fazem alguns anos, e isso se deve muito aos estudos que começaram a acontecer nas últimas décadas. Então teve muitos estudos em relação à prática da meditação, ao mindfulness, e isso se deve muito ao intercâmbio que acontecia onde pessoas aqui do Ocidente viajavam para o Oriente, viajavam para a Índia para aprender sobre essas filosofias orientais, para aprofundar dentro desses conhecimentos e retornavam para o Ocidente, muitos como professores de meditação. Assim como diversos gurus, mestres da época também vinham para o Ocidente trazendo essas informações, trazendo esse conhecimento. Lá na década de 60, quando começou a chegar no Ocidente, as primeiras pessoas falando sobre meditação tinham uma resistência muito grande. Imagina só, na década de 60, as pessoas chegando aqui e falando que tinham aprendido uma prática, uma técnica de controle da mente e que teve muita resistência, mas principalmente porque as pessoas acreditavam que isso era uma prática unicamente espiritual. Relacionavam muito a uma religião que não era praticada aqui no Ocidente, como também tinha aquela visão, aquele estereotipo de que para você meditar você deveria ser zen, tá lá no topo da montanha, em paz, e você não poderia ter uma vida ativa e tudo mais, quando na verdade, gente, é justamente ao contrário. É pessoas como eu e você que tem uma mente muitas vezes descontrolada, agitada, que precisamos dessa prática. Então, essa prática ter chegado aqui no Ocidente para a gente ter ganhado toda essa amplitude através desses estudos, através dessas comprovações, é um grande presente para a nossa vida. Principalmente porque ela foi desmembrada, ela foi separada assim desse viés religioso. Então, a prática da meditação, a prática do mindfulness, ela não necessariamente tem que ter essa conexão com a religiosidade. Ela pode ser praticada aqui por nós num contexto onde ela realmente é uma prática para o treinamento da nossa atenção, para o treinamento da nossa mente. Tá, Paula, mas eu sou novo por aqui, eu nunca meditei, eu não sei nem o que é meditação, não sei nem o que é mindfulness, não sei nem do que você está falando. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar, para que você possa entender desde o princípio. Você que já sabe o que é, talvez isso aqui também pode estar agregando ali para o teu entendimento. Mas a meditação, ela é uma palavra bastante abrangente para uma gama de práticas contemplativas. É como a palavra esporte para várias práticas, para vários tipos de esportes que existem. Então a gente vai ter meditação para essa gama de práticas contemplativas que existem. Dentro dessas práticas existe o mindfulness. Um dos pioneiros a trazer o mindfulness para o Ocidente foi o Jon Kabat-Zinn, onde ele trouxe dentro de um contexto laico, onde qualquer pessoa de qualquer cultura, de qualquer religião poderia estar praticando. Existe uma diferença entre a meditação e o mindfulness. O mindfulness é uma habilidade, uma qualidade mental da qual você pratica, você desenvolve a partir de algumas práticas de meditação. Então, o mindfulness é
a nossa atenção plena, como muito é conhecido, né? Então, a nossa atenção plena ao momento presente, mas isso também importa muito como que está o nosso posicionamento interno. Então, não é simplesmente você estar presente, mas é o como você está presente. A gente precisa ter um posicionamento interno de abertura, de gentileza, de interesse, de não julgamento, de compaixão. Então, é preciso que você cultive esses aspectos psicológicos e emocionais para que você aceite aquilo que chega, né, a cada momento. E é nisso que eu quero aprofundar com você, que eu quero te explicar como que você pode estar inserindo essas práticas no teu dia a dia. Então, a prática da meditação do mindfulness é muito importante que a gente inclua 5, 10, 15, 20 minutos na nossa rotina para que seja um momento onde você vai estar cultivando esse estado de presença para que você possa levar esse estado ao longo do teu dia, durante as tuas atividades. Então, vai ter as práticas formais, que é esse momento onde você vai tirar para você estar treinando a tua mente a estar presente, para que você possa levar ao longo do teu dia durante as tuas atividades. E isso vai impactar muito, tanto o teu foco, a tua atenção, a tua regulação emocional. Como a gente falou no episódio anterior, se você ainda não assistiu, né, recomendo que você assista, que é quando a gente falou, né, da inteligência emocional, do desenvolvimento da inteligência emocional, da regulação emocional. Então, quanto mais você treina esse caminho neural, porque é isso que acontece. Quando a gente vai treinando, a gente vai praticando, a gente vai criando novos caminhos neurais para que você consiga estar mais presente. E essa é a forma, a melhor forma que existe, tanto de você estar presente para você lidar com as suas emoções e pensamentos, percebendo quando eles chegam, como também para você viver de uma forma mais plena, para que você consiga usufruir mais dos teus dias, para que você consiga usufruir mais dos teus relacionamentos, da tua família, dos momentos, né? Então, quantas vezes a gente está fazendo as nossas coisas e não estamos de fato presentes, estamos pensando em outras coisas e muitas vezes em pensamentos, né, ruminatórios, onde você está ali ruminando sobre o passado, pensando sobre o futuro, porque a nossa mente ela fica nessa dança constante entre passado, projeções, expectativas de um futuro, e tudo isso nos rouba o presente, aumentando o nosso estresse, a nossa ansiedade. E a gente vai entrando muitas vezes nesses pensamentos que vão gerando muitas emoções e fazendo com que você perca completamente o momento presente. Então, quantas vezes você está vivendo, às vezes, até algo muito especial, algo muito bom, seja com a tua família, com os teus amigos ou com você mesmo, mas você não está ali para o que está acontecendo. Você não consegue, muitas vezes, usufruir daquele momento porque os teus pensamentos estão pensando no trabalho que você tem que fazer depois. E isso faz com que você não consiga nem ao menos descansar. Porque no teu momento de lazer, muitas vezes você está pensando em tudo aquilo que você tem que fazer, naquela infinita lista de tarefas, né? Ou pensando lá na frente, preocupado com alguma coisa, ou remoendo algo do passado. E aí você não consegue usufruir, não consegue viver esse momento presente. Assim como quando você está passando por algum momento difícil, pode ser que você esteja lidando com algo, quando você não consegue estar presente para lidar com essa dor e muitas vezes você acaba ou suprimindo, reprimindo essa emoção, não acessando ela. E ela não é porque você não acessa ela que ela não existe, ela continua ali. O que acontece é que você não está dando uma atenção para isso, para como você está se sentindo. E quando eu falo de dar atenção, não é você mergulhar nas tuas dores e sofrimento e ficar preso lá, não é isso. Mas vem muito dessa questão que a gente vem conversando aqui nos episódios, né? Que as emoções, elas são uma energia que precisa ser movimentada. Ela vai passar por você quando você permite que ela passe. Quando você olha para ela e você permite que ela cumpra o seu papel de te mostrar o que precisa ser visto. Ela é um mensageiro. E tudo isso, quando a gente vai desenvolvendo essa regulação atencional, vai facilitando com que a gente lide melhor com essas emoções que chegam, com que a gente lide melhor com os nossos pensamentos. E a prática da meditação é justamente isso. É um momento do teu dia onde você vai separar para que você possa simplesmente estar ali, sem uma expectativa. E por mais que seja simples, porque de fato as práticas elas são simples, ela não é fácil porque você vai precisar ter uma intenção, uma atenção e a atitude. O que é a intenção? Você tem que ter uma intenção de estar nesse momento presente fazendo isso, desapegando, não pensando em todo o resto que você teria que fazer, com a tua atenção voluntária. Então é um movimento onde você precisa
é mobilizar a sua atenção para prestar atenção em uma âncora. Essa âncora pode ser o teu corpo, pode ser a tua respiração, pode ser também o fluxo mental, onde você vai simplesmente observar os pensamentos. Eu sinto que, inicialmente, é muito mais simples a gente começar do básico. E como eu sei que muitos de vocês que estão aqui assistindo não meditam ainda, não praticam mindfulness, é interessante que a gente comece do básico. Muitas práticas da meditação, que todas elas têm em comum, na verdade, é o treinamento da nossa atenção voluntária. Todas elas vão ter esse treinamento da atenção, mas cada prática vai treinar uma área diferente do nosso cérebro, dependendo daquilo que ela nos solicita que a gente faça. Então, a gente tem desde meditações onde você repete mantras, onde você observa a tua respiração, onde você faz um escaneamento corporal. Tem uma prática que eu gosto muito, que é a prática da bondade amorosa, Metta Bhavana, né, na tradição budista, que é uma prática de cultivo da autocompaixão. Essa prática é lindíssima e ela faz com que a tua relação com você mesmo melhore profundamente. Até agora que eu falei nesse assunto aqui que eu trouxe para vocês, eu vou pensar em gravar ela para vocês também, porque é uma prática que eu recomendo muito. Mas o básico, a gente precisa começar do básico e colocar isso na nossa rotina e manter uma constância nisso. Você conseguindo estabilizar a tua mente para dar início na prática. Às vezes você está num momento muito agitado e é difícil você sentar e você começar a meditar. Você vai se sentir muito agitado e você vai, às vezes, encontrar algo que já estava ali muito tempo e você não estava olhando para aquilo. Então, às vezes, gera um desconforto, gera, né, você olhar até para algo que não está confortável em você. Então, você estabilizar a mente através da prática do mindfulness com a respiração como uma âncora, observando o fluxo da tua respiração, acalmando o teu sistema nervoso, e aí aos poucos você vai transferindo a tua atenção pro teu corpo, fazendo um escaneamento corporal, percebendo cada sensação do topo da cabeça à ponta dos pés. No início, pode ser muito difícil que você faça sozinho, se autoconduzir pode ser desafiador, mas tem uma prática que já está aqui no canal, que é Mindfulness para redução do estresse, que você pode estar fazendo, aonde eu guio uma prática de Mindfulness bem básica, assim, inicial, para você começar a cultivar esse estado de presença, para se perceber, e aos poucos você aprendendo a você próprio, né, guiar, a você próprio meditar sem um auxílio, sem precisar estar escutando áudios. É muito bom esses áudios que existem de meditação, com certeza ajuda muito, mas é muito importante que você aprenda a meditar também por conta, que você desenvolva essa habilidade para você próprio estar fazendo isso sem a dependência de um áudio. Nem sempre você vai ter um áudio, às vezes você precisa, né, praticar. Pode ser que venha um pensamento do seguinte: meu dia é muito corrido, eu tenho muitas coisas para fazer. Por que eu vou meditar? Por que eu vou colocar isso na minha rotina? É porque os teus dias estão corridos que você precisa colocar. É nos dias mais corridos, mais agitados, que a gente precisa fazer esse momento, a gente precisa ter esse momento para que a gente possa centrar a nossa energia, nosso pensamento e colocar a nossa energia nas coisas certas. Porque às vezes um dia corrido não significa um dia produtivo. Quando a gente sabe aonde colocar a nossa energia, as coisas elas fluem muito, muito melhor. Então, você começar o teu dia com essa disciplina, com esse comprometimento de estar praticando, comprometimento consigo mesmo, comprometimento com, né, com você estar cultivando isso. Por quê? Porque não adianta você meditar uma vez por semana, uma vez por mês. Eu preciso ser muito sincera com você, a neurociência nos mostra que mais importante do que você meditar um dia durante 1 hora é a frequência com que você faz. Então é mais válido 10 minutos, 15 minutos todos os dias do que um dia, 1 hora. É importante que você preste atenção nisso, sabe? Que você tenha esse comprometimento mesmo, coloque na sua rotina, principalmente quando você entende os benefícios que isso te traz. Mas assim, não pensando só nos benefícios, porque os benefícios eles são legais. Você tem redução de estresse, redução da ansiedade, né? O que diminui o nível de cortisol, que faz com que a tua saúde fique melhor. Você tem uma questão que ajuda a diminuir sintomas de depressão, entre diversos outros benefícios, melhorar o teu foco, melhorar a tua atenção, né? Várias coisas que já estão comprovadas, mas o principal que eu vejo, assim, que eu acho sensacional, são os traços de personalidade duradouros. O que significa isso? Que quando você pratica, você está desenvolvendo novos traços de personalidade
novas formas de você existir nesse mundo, de você lidar com as coisas. Você está desenvolvendo virtudes, você está se tornando uma pessoa mais virtuosa, ali é onde você vai desenvolver a tua paciência, a tua compaixão, a tua presença, ter paciência com as coisas, ter presença, ter calma sobre qualquer circunstância, porque você vai parar de se identificar com aquilo que está externo a você. E isso tudo é muito positivo para a nossa vida. Imagina só você poder transformar aquilo que hoje pode estar sendo algo difícil para você lidar. Porque eu tenho certeza que a tua falta de paciência, a tua impaciência, a tua ansiedade, tudo isso são coisas que muitas vezes fazem você agir por impulsividade, fazem você não estar no momento presente. E eu quero que você escute tudo isso assim com muita atenção e muita abertura, porque eu tô te trazendo aqui, porque dentro da minha história, eu tenho uma memória que quando eu fui para a Índia em 2020, depois de ter passado um bom tempo lá meditando com as práticas e tudo mais, você deve imaginar, nossa, fica super tranquilo, você fica da paz, mas não é bem isso que acontece. Porque quanto mais você pratica, mais você vai começar a enxergar também aquilo que é difícil, aquilo que está dentro de você que muitas vezes dói. As suas feridas, os teus traumas, tudo isso em algum momento começa a emergir porque você começa a tomar consciência de como que tá os teus padrões de comportamento, de pensamento. E algo que eu lembro que era muito difícil para mim, tinha momentos, gente, que eu tava, né, nas aulas, eu tinha vontade de sair correndo, gritando, eu juro para vocês. Assim, porque chegava um momento assim que a minha mente era tanta agitação, tantas coisas surgindo e memórias e tudo mais, e era muito difícil de lidar com tudo aquilo. E eu descobri que era muito difícil porque eu não tinha autocompaixão. Eu era uma pessoa muito dura comigo mesma. Então eu era muito dura, muito rígida. A minha disciplina naquela época era uma disciplina de uma pessoa muito dura consigo mesma. Então eu me cobrava muito. Eu brigava internamente comigo mesma, né, para conseguir estar ali e tudo mais, para estar calma, para estar tranquila, para estar com a mente serena. Mas não é bem assim que funciona. E quanto mais você cultiva esses sentimentos, por exemplo, de raiva, de angústia, tudo isso, mais isso cresce, porque o que você cultivar dentro de você é o que vai crescer. Por isso que essa questão do posicionamento interno ela é tão importante. Por isso que isso de você estar aberto, sem julgamento, não se identificar com o que chega, lembrar que é conteúdo da tua mente, que a mente gera pensamentos e traz memórias do passado, projeções do futuro e não se identificar com isso, retornar sempre para o presente. Porque se você se identifica, se você se critica, se você é muito rígido, muito duro com você, as coisas elas ficam muito mais pesadas. E se você entender esse princípio, se você começar entendendo isso, as coisas elas vão se tornar mais leves para você. E não precisa ser pesado. Meditar também não é você ficar numa bolha cor-de-rosa, onde não existirão problemas, onde você não olhará para as coisas difíceis, muito pelo contrário. Você olhará para tudo isso, você irá olhar para tudo isso, mas você vai olhar de um lugar de mais clareza, de mais centramento, olhando as coisas como elas são, olhando as coisas como elas verdadeiramente são e não através das tuas lentes e projeções. A gente distorce tanto, a gente é tão enviesado através das experiências que a gente teve no passado, então a gente acaba enxergando as situações não da forma como elas verdadeiramente são. A gente acaba enxergando a partir desses pensamentos, dessas crenças, e conforme você vai percebendo isso, porque quando você percebe isso, é o primeiro sinal de que você está ganhando a consciência, que você está ganhando essa autoconsciência. E como eu estava falando, nesse momento que eu estava na Índia durante a pandemia, quando eu fui estudar, né, as filosofias orientais e tudo mais, e me aprofundar dentro desse assunto. Como eu falei para vocês já anteriormente em outros episódios, eu não fui porque eu tava no momento confortável da minha vida, onde eu fui... Não, eu fui porque eu precisava disso. Porque eu precisava disso, foi uma busca, né? Eu saí numa busca de encontrar respostas para aquilo que eu estava buscando, de encontrar a mim mesma. E não foi um caminho fácil, não é um caminho fácil. Eu tenho certeza que para você também não é um caminho fácil, que é algo que você precisa ter uma disposição. E eu quero só te lembrar dessa pequena chave, assim, que vai te ajudar muito a lidar com todas as tuas dores, que é esse amor e esse auto-perdão.
um auto perdão assim pela tua história, um auto perdão e o perdão também para aqueles que te feriram de alguma forma, que você consiga começar a ganhar essa consciência, assim, de que cada pessoa, no fim das contas, ela fez o melhor que ela podia com o que ela tinha, inclusive você. Você fez o melhor que você podia. E você segue fazendo o melhor que você pode com o que você tem. Mas conforme você vai ganhando mais consciência sobre isso, você pode se tornar cada vez melhor. Mas que quem você é hoje já é o suficiente também. Porque às vezes essa busca incessante, né, ela pode ser muito exaustiva. E a gente acaba não usufruindo daquilo que já está no agora. A vida é muito paradoxal, então ao mesmo tempo que existe coisas muito difíceis acontecendo, existem muitas coisas maravilhosas e que tenhamos olhos para ver essas coisas maravilhosas que estão acontecendo. E a gente só consegue ter olhos para ver isso no momento que eu consigo estar aqui, no momento que eu consigo de fato me colocar nesse lugar e aceitar. E quando eu tenho esse posicionamento que a meditação nos ensina também da aceitação, eu mudo a minha cognição. Só o fato de você aceitar algo já faz com que você saia, às vezes, de um lugar de dor. Às vezes você está numa negação, você está sofrendo, você está lidando com as tuas emoções, com os teus pensamentos e você nega, você fica numa negação e isso faz com que a tua dor aumente. No momento que você aceita, você coloca a tua energia naquilo que você pode de fato mudar, naquilo que você pode realizar, você sai desse lugar de sofrimento. E, gente, eu lembro exatamente do dia aonde eu senti pela primeira vez na minha vida paz. Foi a primeira vez que eu tinha sentido na minha vida paz. Até então eu nunca tinha sentido paz e até mesmo os relances assim, a calma, a tranquilidade, o bem-estar que eu já tinha sentido em algumas práticas, nunca tinham chego nem aos pés dessa experiência que eu tive num determinado momento depois de bastante tempo, assim, de prática, né, enquanto eu estava lá na Índia também, porque lá a gente estava num momento muito intenso, então a gente praticava muito, era bem intensa essa questão da disciplina, de você fazer várias horas por dia, de estar ali praticando. Teve um determinado dia, depois de mais da metade do tempo que eu estava lá, onde eu lembro de ter sentido pela primeira vez na minha vida paz. E sabe da onde que essa paz veio? O que eu tinha percebido é que a minha mente, ela estava constantemente desejando muitas coisas. A minha mente, eu, né? Eu gosto de separar assim, a gente tem uma mente pensante, né, que pensa várias coisas, a gente tem uma consciência. Então, quando a gente começa a meditar, é como se a gente conseguisse observar essa mente tagarela através dessa consciência, que é aquilo que observa a mente. E teve um determinado dia onde, depois de muita prática, eu lembro de estar andando na rua, na Índia, durante a pandemia, durante o lockdown, foi um dia específico que eu pude sair, as ruas vazias e tudo mais, e eu estava indo nesse dia comprar, acho que, alimentos, né, ir no mercado. E eu lembro de estar andando na rua sozinha e por um momento, assim, ter sentido uma paz profunda. E eu observei que essa paz profunda veio de um lugar da onde a minha mente pensante, tagarela, com dores, com traumas, com diversas coisas ali que eu estava acessando naquele período e curando tudo isso, né? Trabalhando muito tudo isso, foi naquele momento que eu senti paz, assim, de não ter mais desejos. Naquele momento, era como se tudo que eu precisasse, e realmente, tudo que eu precisava eu tinha ali e eu estava bem, e eu consegui me sentir naquele momento pela primeira vez. E aí eu entendi que ao mesmo tempo que a gente carrega muitos sonhos, que a gente tem muitos sonhos, que a gente quer conquistar muitas coisas, que a gente sonha, né, com o nosso futuro e tudo mais, esse desapego dessa quantidade de desejos e necessidades e projeções de que a nossa felicidade está lá no futuro, né? Quando a gente realizar essas coisas, isso te dá uma liberdade tão grande, uma paz tão grande que é algo impagável, assim. É algo que... E é uma sensação que, para mim, na minha experiência, por mais que eu tenha minha prática de meditação, de mindfulness e tudo mais, não é algo que eu sinto sempre. É um presente que vem muito de vez em quando, assim. Não é algo que eu sinto sempre. É algo que às vezes eu sinto. Mas nesse dia eu senti de uma forma como eu nunca tinha sentido antes. E foi muito libertador eu ter compreendido de que é possível se libertar
de que é possível você se sentir satisfeito com a tua vida e que a tua motivação, as tuas ações para a realização dos teus sonhos, dos teus objetivos, elas não precisam vir de um lugar de insatisfação, porque a insatisfação, ela tá muito conectada à ingratidão, assim, ao meu ver, ao que eu sinto, assim, sobre isso. Eu sinto que tá muito conectada à ingratidão. E eu vejo que quando essas ações, elas vêm motivadas pelo entusiasmo, pela alegria, pela diversão, isso se torna, o caminho se torna mais leve, o caminho se torna mais prazeroso. E é muito bom quando a gente encontra essa leveza na nossa vida. É algo, assim, que eu tenho muito pra mim, que eu penso muito sobre isso, o quanto eu posso sair desse lugar da insatisfação para ser cada dia mais satisfeita, cada dia mais grata por aquilo que eu vivo, por aquilo que já está aqui. Eu não tô falando de circunstâncias externas, não. Às vezes o bicho tá pegando, tem um monte de coisa acontecendo, problema todo mundo tem, mas ainda assim conseguir encontrar esse lugar que é um lugar muito dentro de você, é um lugar muito dentro da tua alma, do teu coração, onde você consegue se sentir em paz, independente daquilo que está acontecendo no externo. E é um treino, é um cultivo. E é algo que a gente precisa cultivar todos os dias para que se torne um hábito, para que fique fortalecido dentro de nós. Agora eu quero dar algumas dicas bem práticas assim para você começar a inserir agora na tua rotina, tanto a prática da meditação quanto do mindfulness. Então a gente já entendeu, né, que a meditação é uma forma da gente estar desenvolvendo uma qualidade mental de atenção plena, de estar presente nesse momento com esse posicionamento interno de abertura, gentileza, não julgamento, autocompaixão. Então a gente já entendeu isso, né? O que você vai fazer para inserir na tua rotina de forma gradual para que você realmente consiga manter essa rotina? Começa com 5, 10 minutinhos de prática formal. Aí você pode muitas vezes sentar para meditar e você vai pensar que você não está meditando porque você não conseguiu ficar sem pensar em nada. Mas não existe isso, a gente sempre vai pensar, nossa mente gera os pensamentos e sempre vai acontecer. O que você vai fazer é usar um ponto de ancoragem no teu corpo. Começa pela respiração. Começa observando o fluxo da tua respiração, desviando desses pensamentos. Então você se distrai, retorna a atenção para a respiração, aí você se distrai mais uma vez e você retorna. E assim você vai fazendo, porque esse é o treinamento. O treinamento é isso. Os pensamentos fazem parte do treinamento. Se não houvessem pensamentos, não teria como você treinar a estar retornando para o teu foco, para o teu ponto de ancoragem. Utiliza um ponto. Pode ser a tua respiração nesse primeiro momento. Então, toda vez que veio pensamentos, retorna. Divagou, retorna. Com o passar do tempo, você vai fazendo esse treinamento atencional, você vai treinando o teu cérebro, ele vai começar a diminuir esses momentos de divagação. Você vai começar a ter momentos mais curtos e cada vez mais curtos. Só que isso só acontece depois que existe uma mudança neural e para isso leva um tempo. Leva a questão de alguns meses, né? Tem alguns estudos que mostram que a partir de 8 semanas você já tem uma modificação, né, no espessamento cortical. Mas aí o que você tem que fazer é treinar. Então, assim como quando você quer praticar um esporte, você precisa treinar, assim como quando você quer ir para academia e você, né, quer ficar forte e tudo mais, você precisa ir treinar constantemente, é a mesma coisa com a meditação, é um músculo músculo mental que você vai estar desenvolvendo. Então, comprometimento. Não coloca empecilhos, não dificulta, é simples. E às vezes de tão simples a gente dificulta. Então, coloca ali. Começa com 5 minutos, 10 minutos, pega um espaço, marca um horário, tenta fazer todos os dias no mesmo horário. Não consigo de manhã cedo, posso fazer no final do dia? Pode. Minha sugestão, faça no início do dia. Né? Então você acorda, organiza as coisas, faça como uma prioridade, como um momento de você estar ali com você mesmo. Por quê? Porque é o momento em que você não absorveu um monte de informações, onde você não consumiu ali, né, diversas informações que vão ficando tudo no teu inconsciente, no teu subconsciente, e aí depois a mente começa a pipocar e você não consegue mais estabilizar a atenção, porque você precisa ter uma concentração estabilizada. Então, quando você acorda, você está mais tranquilo. Então, utiliza, né, desse momento para você estar praticando a prática formal. Entrou nesse estado de presença, respirou, se trouxe para a presença, né? Se você quer colocar ali intenções positivas, né, cultivar bons pensamentos para o teu dia, você pode também.
né? Pensamentos bons sempre são bons, então você pode fazer isso, mas lembra de manter esse estado ao longo do teu dia. Claramente, obviamente, você vai se distrair milhares de vezes, porque acontece, tanto que tem alguns estudos que nos mostram, né, que a gente passa até 40% do tempo, até mais. Agora eu não vou saber dizer corretamente, mas questão de 50%, 40% do tempo em divagação. Então, é todo um momento, um tempo do nosso dia em que a gente não está de fato ali. A divagação, ela é importante? Em alguns momentos, sim, porque a gente não consegue manter o nosso foco atencional, né, o tempo todo focado. A gente precisa desse descanso. Então, tá tudo bem também divagar, mas nos momentos certos. O ruim é quando a gente divaga em momentos que a gente não gostaria de estar divagando, como na hora de estudar, na hora de fazer um trabalho importante, na hora de uma reunião. Então, são momentos que a gente gostaria de estar mais presente, né? Então, treinando, desenvolvendo essa habilidade ali na tua prática formal, você vai levando ao longo do teu dia. Quando você for fazer as práticas informais, como por exemplo, você pode lavar uma louça em mindfulness, que é sentindo as sensações presentes, observando, né, percebendo, concentrado no que você está fazendo. Você pode dirigir, você pode comer, sentindo os sabores, né, percebendo a textura, sem mexer no celular, sem estar fazendo outras coisas, assistindo outras coisas. Isso vai diminuir a tua ansiedade. Isso vai te trazer regulação emocional. Isso é realmente muito, muito bom, assim, para nossa qualidade de vida. Então, você pode estar trazendo esse estado para essas práticas informais. Então, agora eu vou lavar uma louça e eu vou lavar uma louça em mindfulness. Então, eu vou lavar uma louça prestando atenção, com presença, né? Desviando dos meus pensamentos, vou estar ali realmente com a minha atenção no que eu estou fazendo. E você pode levar isso para diversas outras atividades. Você pode caminhar, você pode ir para a natureza. E você pode estar caminhando em presença, observando os sons ao teu redor. Você pode observar as cores ao teu redor. Então, são momentos onde você vai intencionalmente se trazer para a presença. E lembrar de fazer isso ao longo do teu dia. O mais importante de tudo é isso, é você se lembrar de fazer isso. Você se lembrar de sair do piloto automático. E quanto mais você for criando esse hábito, mais naturalmente você vai fazer isso acontecer. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Eu tenho aqui no canal também já algumas meditações guiadas gravadas que você pode estar escutando, que também vão te auxiliar nesse primeiro momento, caso você sinta que, né, é necessário para você estar iniciando. E aos poucos você está incluindo essas práticas também onde você não está sendo guiado, onde você mesmo se guia. Eu espero profundamente que o nosso episódio de hoje tenha te trazido bons insights, que você tenha aprendido algo novo, que você possa levar isso para a tua vida e, de fato, aplicar esse conhecimento. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com quem também precisa ouvir mais desse assunto. Não esquece de curtir, de comentar aqui embaixo sugestões para os próximos episódios, o que você achou desse episódio e também de seguir o canal, ativar o sininho, que ajuda muito o canal a crescer.